Pessoal, vamos começar a estudar então sistemas lineares, né? Então, essa palavra ela já é familiar para vocês. A gente já estudou em algum momento, quando a gente estava calculando a inversa, que a gente precisava montar um sistema, e lá no ensino fundamental. Então, um sistema linear ele é composto por equações lineares, né? Então, o que seria um sistema linear e uma equação linear? Bom, começando por uma equação linear ela tem a seguinte forma, ó. Ela tem esse formato aqui, ó. A1 x1 mais b1 x1, perdão, a1 x1, a2 x2 mais a3 x3 mais 3 pontinhos mais a n xn igual a b. Então, esses A1s aí, ó, A1, A2, AN, eles são todos números reais, são os coeficientes da equação. E o B também é um número que pertence aos reais, que é chamado de termo independente. Tá? Vou abreviar aqui de TI, termo independente. Então, quando a gente olha para um sistema linear é um sistema composto por equações lineares. Então, por exemplo, né? Então, só tem aqui uma coisa assim, ó. 2x mais 3y igual a 9. E depois eu tenho x menos 2y igual a 4. Tá, isso é um sistema linear. Note que, professor, mas a equação aqui que você colocou não tem y. Não, mas tem x1 e x2. Então aqui o x está fazendo o papel do x1 e o x2 está fazendo o papel de y, né? É porque aqui, como eu estou escrevendo de forma genérica, o alfabeto não tem uma quantidade infinita de letras para que eu possa escrever a equação de forma algébrica. Tá? Então o alfabeto não tem a quantidade de letras necessárias para que eu possa escrever uma equação com infinitas variáveis. Mas x1, x2, x3, xn são as variáveis da minha equação. Tá? Então, notem que elas têm o mesmo formato. Ó. Tem os coeficientes multiplicados essas variáveis. Essas variáveis estão todas elevado a 1 e não tem variável no denominador. E também não tem uma variável multiplicada entre si. Tipo assim, ó, x1 vezes x2, x vezes y. Não tem nada disso. Tá? Então, isso aí que caracteriza uma equação linear. E quando você tem várias equações lineares onde você quer achar os valores dessas variáveis, né, x, y, z, x1, x2, x3, a gente chama isso de um sistema linear, que vocês já viram isso em algum lugar. Só que agora a gente vai enxergar esse sistema de uma forma matricial. Então, todo sistema linear ele pode ser escrito na forma matricial. Tá? Então, como que é essa forma matricial? A gente vai ter o que a gente chama aqui de matriz dos coeficientes. Então, olha só. Você vai pegar os coeficientes desse sistema, que é 2, 3, 1 e menos 2, tá? Essa aqui é chamada matriz dos coeficientes. Isso aqui vai ser multiplicado pela matriz das variáveis, né? Que quem são nossas variáveis aqui, ó? X, y. E isso aqui vai ser igual ao matriz dos termos independentes, que é 9 e 4. Tá? Então, essa aqui é a forma matricial de escrever um sistema. Então, você vai ter aqui a matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui. Você vai ter a matriz aqui das variáveis e a matriz formada pelos termos independentes. Tá? Então, note que como a gente faz linha vezes coluna, se a gente aplicar a multiplicação de matrizes, a gente vai chegar numa igualdade de matrizes que vai resultar justamente aqui nesse sistema. Então, essa é a forma que a gente escreve um sistema como matriz.
E ainda tem uma forma mais simplificada ainda, que a gente vai usar bastante para resolver o sistema linear por escalonamento, que é a gente ocultar essa matriz aqui das variáveis. Então, a gente, normalmente, para resolver esse sistema pelo escalonamento, que vai ser um método que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, a gente usa simplesmente assim, ó, 2, 3, 1, menos 2. A gente faz um tracejado aqui, ó, e coloca os termos independentes, 9 e 4. E aí, a gente, apesar de estar omitindo aqui as variáveis x e y, a gente sabe que a segunda coluna refere-se aos coeficientes da variável y e a primeira coluna refere-se aos coeficientes da variável x. Está aqui, ó, segunda coluna, ó, nota que está aqui o y, e primeira coluna, variável x. Tá? E aí a gente resolve o sistema em cima dessa matriz aqui que a gente chama de matriz completa do sistema. Tá? Então, por isso que você tem essas formas aqui de escrever o sistema, porque para resolver por escalonamento fica mais tranquilo. Então, assim, para a gente resolver um sistema pelo método escalonamento que eu vou falar, a gente precisa entender o que é uma matriz escalonada. Tá? Então, uma matriz escalonada, para ela estar escalonada, tem que atender a dois critérios. Tá? Se tiver linhas nulas, pode ser que não tenha, todas essas linhas nulas devem estar abaixo das demais linhas. Então, você não pode ter, por exemplo, uma linha, por exemplo, de uma matriz 0, 0, 0 e a outra está 0, 2, 1. Essa linha não nula tem que estar abaixo de todas as outras. Tá? E o primeiro termo não nulo de cada linha, que é chamado de termo líder, deve estar numa coluna à frente do primeiro termo não nulo da linha anterior. Tá, como que é isso aí? Eu vou pegar uma matriz qualquer aqui e a gente vai verificar se ela está escalonada ou não. Então, vou pegar uma matriz assim, ó. Vou pegar essa matriz aqui, ó. 3, 4, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1. Vamos ver se isso aqui está escalonado. Primeiro, vamos analisar aqui o primeiro item. Todas as linhas nulas devem estar abaixo das demais linhas. Tem linha nula aqui? Não tem. Então, tudo bem esse critério, a gente não precisa olhar para ele. O primeiro termo não nulo de cada linha deve estar numa coluna à frente do primeiro termo não nulo da linha anterior. Opa, aqui é um pouquinho mais difícil. A gente sempre vai começar pela segunda linha, porque o primeiro termo está aqui, né? Então, quem que é o primeiro termo não nulo da primeira linha? Está aqui. Esse é o primeiro termo não nulo da primeira linha. O elemento não nulo da próxima linha tem que estar uma coluna à frente desse termo, não necessariamente uma coluna, mas tem que estar à frente, uma coluna à frente desse termo não nulo da primeira linha. Então, olha aqui, ó, você tem esse termo. Então, vamos olhar para o termo não nulo da segunda linha. Aqui é nulo. Opa! Esse termo aqui da segunda linha é o primeiro termo não nulo dela, é o termo líder. Esse termo está uma coluna à frente do termo da linha anterior? Sim. Ok, vamos para a próxima linha. Quem que é o primeiro termo não nulo da terceira linha? Quem que é o termo líder da terceira linha? Está aqui, ó. Esse cara. Esse cara, ele está uma coluna à frente do termo líder da linha anterior? Ele está uma coluna à frente ou à frente? Não está, né? Ele está na mesma coluna. Então, essa matriz não está escalonada. Tá? Por que ela não está escalonada? Porque o termo aqui, ó, líder da terceira linha, ele não está numa coluna à frente do termo líder da linha anterior. Então, essa matriz aqui não está escalonada.
certo? Não é escalonada. Meu Deus, como tá ruim de escrever aqui. Vamos lá. Não está escalonada. Não. Vamos para o próximo exemplo. Vamos supor que eu tenha uma matriz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 5, 0, 2, 4, 0, 0, menos 3. Bom, vamos lá, vamos analisar. Quem que é o líder da primeira linha? Esse cara aqui, ó. Vamos para a próxima linha. O termo líder da próxima linha tem que estar numa coluna à frente. Quem que é o termo líder daqui? O primeiro elemento não nulo é o 2. Ele está numa coluna à frente do termo líder da linha anterior? Ok. Esse cara aqui, ó, que é o líder da terceira linha, ele está numa coluna à frente do termo líder da linha anterior? Tá. Então essa matriz está escalonada. Quando a gente segue esses critérios, o que vai acontecer? Não sei se vocês estão notando, que quando a matriz está escalonada, todos os termos abaixo de um termo líder é zero. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar o líder da primeira linha. Todos os termos abaixo dele, ó, é zero. Você vai pegar o líder da segunda linha. Todos os termos abaixo dele é zero. Aqui no caso, né, se você pegar o líder da terceira linha, não tem zero abaixo porque acabam as linhas, né? Mas se fosse uma matriz 4x4, para que ela tivesse escalonada, o termo abaixo teria que ser zero. Então, essa é uma consequência de uma matriz estar escalonada. Todos os termos abaixo de um termo líder, ou todos os termos que estão na mesma coluna do termo líder, abaixo dele, né, são iguais a zero. Então, aqui está escalonado. Então, muito bem, pessoal. Então, a gente vai começar pelo método de escalonamento. Tá? Esse escalonamento é um método de resolução que torna a matriz dos coeficientes. O que é a matriz dos coeficientes? A matriz que contém aqui, ó, os numerozinhos desse sistema numa matriz escalonada. E aí, o que a gente pode fazer para escalonar essa matriz? Então, a gente pode trocar linhas do sistema. A gente pode trocar linhas do sistema, multiplicar e dividir uma linha por um número real, ou multiplicar uma linha e somar e subtrair com outra, substituindo-a. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eu peguei aqui, ó, um sisteminha linear e a gente vai achar o valor de x, y e z usando esse método de escalonamento. Beleza? Então, olha só. Primeiro passo é escrever o nosso sistema na forma matricial, tá? Aquela mais simplificada, sem o x e o y, né? Que eu falei que era a matriz aumentada do sistema. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Eu vou escrever meu sistema assim, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 2, 3, 1, 11, depois 1, 1, 1 e 6, e depois 5, 2, 3 e 18. Vou fazer um tracinho aqui, ó, para separar a matriz dos coeficientes desses termos independentes. E a gente tem que fazer o quê? Que todos os termos abaixo do termo líder de cada linha tem que ser igual a zero. Então, olha só, eu tenho que zerar esses termos que estão aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser o termo líder, tem que zerar tudo que está abaixo dele. Esse aqui vai ser o termo líder, tem que zerar tudo que está abaixo dele. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai usar essas três regras ali que estão ali. Eu vou passar aqui para outra página.
Então, minha primeira sugestão para a gente escalonar uma matriz é que se você tem como colocar o líder da primeira linha sendo o número 1, facilita toda a tua vida. Não só da primeira linha, mas se você conseguir colocar o elemento líder da linha sendo igual a 1, vai facilitar muito a tua vida. E a gente pode fazer isso nesse caso para a primeira linha. De que forma? Eu posso trocar aqui ó, a linha 2 com a linha 1. Então o termo líder da primeira linha vai passar a ser 1. Então eu estou usando aqui ó, essa regra. Você não precisa usar essas regras na ordem, tá? Elas são aleatórias. Você vai usar isso de acordo com o que for melhor para a resolução do teu sistema. Você não precisa começar como eu estou começando. Mas a minha sugestão é que você deixe os termos líderes como sendo 1. Então olha aqui o que eu vou fazer. Ó. Eu vou trocar a linha 2 pela linha 1. Então vou reescrever aqui o meu sistema. Então meu sistema vai ficar assim. Ó. 1, 1, 1, 6. Depois vai ficar 2, 3, 1 e 11. E depois vai ficar 5, 2, 3 e 18. Tá aí, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar o líder da primeira linha e todos os termos que estão abaixo desse líder aqui, a gente tem que zerar eles. Tá? Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou usar essa técnica aqui, ó, A3. Então, note só, para zerar o 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó, a primeira linha, multiplicar por menos 2 e somar com a de baixo, substituindo-a. Já vamos ver como é que vai acontecer. Para zerar o termo 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó, multiplicar por menos 5 e somar com a última linha. Veja qual é a vantagem de você colocar o 1 como termo líder, né? Porque quando você vai anular os outros, você vai multiplicar pelo número oposto a ele. Agora, vamos supor que aqui fosse 7, por exemplo. Daí, para você multiplicar, para anular esses termos, você teria que usar um elemento fracionário. Né? Então, por isso a vantagem de você colocar o 1 como líder. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui nossa matriz, o nosso primeiro passo. Então, vamos lá. A primeira linha que eu estou usando como referência para multiplicar, né, que tem o nosso líder ali, a gente vai repetir ela. Então, vai ficar 1, 1, 1 e 6. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer. Ó. Vamos pegar esse termo, multiplicar por menos 2. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somado com 2 dá 0. Ó. Então, eu multipliquei minha matriz, minha linha por menos 2 e somei com outra linha, substituindo os resultados. Então, eu fiz aqui ó, 1 vezes menos 2, somado com 2 dá 0. Vou fazer isso com todos os termos. Vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somados com 3 dá 1. Ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 com mais 3 dá 1. Coloquei aqui. Próximo, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 com mais 1 fica menos 1. Próximo, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com mais 11 também fica menos 1. Então, fizemos essa operação com a primeira linha e a segunda. Agora, a gente vai fazer com a primeira linha e a última. Mesma coisa. 1 vezes menos 5. Tá? Estou multiplicando aqui. 1 vezes menos 5 dá menos 5. Com mais 5 fica 0. 1 vezes menos 5 dá menos 5.
somado com 2, então menos 5 com mais 2 dá menos 3. Depois, 1 vezes menos 5 dá menos 5. Somados com 3, então menos 5 mais 3 dá menos 2. E por fim, 6 vezes menos 5 dá menos 30. Menos 30 com mais 18 dá menos 12. Está aqui, ó. Será que minha matriz dos coeficientes está escalonada? Se você olhar aqui, ó, para o pivô, ou melhor, desculpa, para o elemento líder da linha 2, que é esse aqui, é o primeiro elemento não nulo, abaixo dele está tudo zero? Não. Então, nossa matriz não está escalonada. Eu preciso zerar esse cara aqui, ó. Como é que eu vou fazer para zerar esse cara? Eu vou pegar o seguinte, ó. Por sorte, o nosso termo líder aqui é 1, o que facilita a nossa vida. Então, eu vou pegar aqui, ó, multiplicar essa linha agora por 3 e vou somar com a última linha para zerar esse menos 3. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó, a minha matriz resultado. Ó. A primeira linha eu vou repetir, porque eu não estou mexendo com ela. A segunda linha, que é a linha que eu estou multiplicando, eu também não vou mexer com ela. Então vai ficar 0, 1, menos 1 e menos 1. E agora eu vou fazer a operação. Ó. 0 vezes 3 dá 0. Somados com 0, continua sendo 0. 1 vezes 3 dá 3. Somado com menos 3 dá 0. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 com menos 12 dá menos 15. Pronto, agora eu posso afirmar que minha matriz está escalonada, porque todos os termos abaixo do termo líder de uma linha são zeros. Ó. Termo líder da primeira linha, todos os termos dele, 0. Termo líder da segunda linha, todos os termos abaixo dele, 0. Termo líder da terceira linha, não tem linha abaixo da terceira linha, então ok. Então, estamos com a nossa matriz escalonada. Qual é a vantagem de eu ter a matriz do sistema escalonada? A gente sabe que essa coluna aqui se refere à variável x, essa coluna aqui a y e essa aqui a z. Então, se a gente fosse reescrever o nosso sistema, agora nessa forma escalonada, olha só como é que ele iria ficar. Ficaria assim, ó. 1x mais 1y mais z igual a 6. Essa seria a minha primeira equação. Aqui note que é 0x, então não preciso colocar. Ficaria quem somente? Y menos 1z igual a menos 1. E a última linha, como é que ficaria? Ó? Você tem o x aqui sendo 0, o y sendo 0, e só te sobraria o quê? Menos 5z igual a menos 15. Aí como é que você faz para resolver esse sistema? Da última linha você vai achar o valor de z. Achou o valor de z, substitui na segunda linha o valor de z que você achou, acha o y. Aí tendo o z e o y, substitui na primeira linha, você vai achar o valor de x. Então essa é a vantagem de você ter a matriz na forma escalonada, que daí você usa a última linha para achar a variável, daí substitui na de cima, substitui na de cima. É isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só como é que vai ficar aqui. Ó. Vamos achar o valor de z, usando a última equação. Como é que fica o z aqui? Ó? Eu vou ter, multiplicando por menos 1 essa equação, eu vou ter 5z igual a 15. Então, daqui eu tiro que z, 15 divididos por 5, vai ser 3. Achei o valor de z. Como é que eu acho o valor de y? Ó, substitui na equação de cima. Então, eu vou ter o seguinte, ó, y menos o z que eu achei que é 3, igual a menos 1. O 3 passa somando, então eu vou ter y igual a menos 1 mais 3. Então, eu vou ter y igual a 2.
Como é que eu acho o x? Vou lá em cima na primeira equação. Vou fazer x mais o y que eu achei que é 2, mais o z que eu achei que é 3. Isso aqui é igual a 6. Então, x vai ser igual a 6 menos 5. Então, x é igual a 1. Então, ó, o nosso conjunto de solução desse sistema, a gente escreve assim, ó. 1 para x, 2 para y, 3 para z. Sempre em ordem alfabética, tá? E essa é a solução do sistema. O que significa ser a solução desse sistema? Que esses valores para x, y e z satisfazem todas as equações do meu sistema inicial, que é esse aqui, ó. Se eu colocar 1, 2 e 3, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 2 com 6 dá 8. E o z aqui sendo 3, 8 com 3 dá 11. Ó, se a gente somar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Ó, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. 5 mais 4, 9. Aí 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. Então, aqueles valores 1, 2 e 3 satisfazem as 3 equações lineares que compõem o meu sistema. Vamos fazer esse outro exemplo, então, né? Minha primeira sugestão, então, é que você escreva a matriz aumentada do sistema, né? Então, olha aqui, ó. Vamos escrever aqui. 2, 3, menos 1, 0. Depois, 1, menos 2, 1 e 5. Depois, menos 1, 1, 1, menos 2. Então, minha sugestão é que você coloque o primeiro termo da primeira linha, primeira coluna, sendo igual a 1, que é o termo líder lá da primeira linha. Então, o que dá para você fazer aqui? Ó? Dá para você trocar a linha 2 pela linha 1. Tá? Vamos fazer isso. Eu estou fazendo passo a passo, mas é óbvio que você poderia ter feito isso já direto, tá? É só para você entender o procedimento que eu estou usando. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos 2, 1, 5. Depois, 2, 3, menos 1, 0. E depois, menos 1, 1, 1 e menos 2. Tá aí. Então, o que a gente tem que fazer agora, né? Todos os termos que estão abaixo dos líderes de cada linha tem que ser igual a 0. Então, inicialmente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar a primeira linha, multiplicar por menos 2 e somar aqui com a segunda linha, porque eu vou zerar esse cara. E o que mais dá para eu fazer, né? Eu posso pegar aqui, para zerar esse último cara, multiplicar essa linha por 1 e somar com a última. Aí eu vou zerar esse último cara aqui, ó. Então, vou fazer mais e mais. Então, vamos lá, vamos ver o que vai sobrar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Primeira linha, eu vou repetir todos os termos. Então eu vou ter o seguinte, ó. 1, menos 2, 1 e 5. Agora vamos lá multiplicar, ó. 1 vezes menos 2, somados com 2, 0. Depois, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 com mais 3 fica 7. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Somados com 0 fica menos 10. Aí vamos para a última lá, vamos ver o que acontece. 1 vezes 1 dá 1. Somados com menos 1 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Somados com 1 dá menos 1.
Depois, 1 vezes 1 dá 1, somados com 1 dá 2. E 5 vezes 1 dá 5, com menos 2 dá 3. Então, olha só, aqui você tem dois caminhos. Você pode ir pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil, tá? Porque você tem que zerar esse número aqui, menos 1, que é o que está abaixo do pivô, tá? Da segunda linha. Então, muito bem, para você conseguir eliminar esse 1, você vai ter que multiplicar aqui essa equação por 1/7. Porque daí vai ficar 7 vezes 1/7 dá 1, somado com menos 1 dá 0. Porque daí todos os outros termos, ó, vão se tornar fracionários. Então, eu acho que é o caminho mais difícil. Talvez seja mais interessante você fazer o seguinte, você trocar a terceira linha com a segunda. Fazer isso aqui, ó, trocar a linha 2 com a linha 3. Porque daí você vai ter o menos 1 ali em cima e vai ser mais fácil de trabalhar. Então vamos fazer isso. Então a primeira aqui eu vou deixar. E vou trocar aqui, ó, vou escrever 0, menos 1, 2 e 3. E agora a terceira linha eu vou colocar 0, 7, menos 3 e menos 10. Então note agora que vai ser mais tranquilo para você zerar ali, ó, o 7. Então olha só, como é que você faz aqui para zerar o 7? Eu faria o seguinte, ó, vou multiplicar essa linha aqui, ó, por 7 e vou somar com a de baixo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então vou ter o seguinte, ó. Primeira linha eu vou repetir, 1, menos 2, 1, 5. Depois eu vou ter 0, menos 1, 2 e 3. Note que a linha que eu vou multiplicar, eu mantenho ela. Ela só vai ser usada como suporte para zerar a linha que eu quero. Zerar o termo ali que eu quero. Então você vai ter o seguinte, ó, 0, vamos lá, menos 1 vezes 7 dá menos 7, somados com 7 dá 0. 2 vezes 7, 14. 14 com menos 3 dá 11. 3 vezes 7, 21. 21 com menos 10 dá 11. Bom, vamos reescrever o sistema aqui, né? Como que ele ficaria escalonado? Ficaria assim, ó. x1 menos 2x2 menos x3 igual a 5. Depois ficaria menos x2 mais 2x3 igual a 3. E por último, 11x3 igual a 11. Então aqui, ó, a gente já consegue achar o x3 dessa última equação. Então você vai chegar aqui que o x3 é igual a 1. Então achamos aqui o x3. Como é que você descobre o x2? Substitui ali na equação de cima. Então a gente vai ter aqui, ó, menos x2 mais 2 vezes o x3, que é 1, igual a 3. Então a gente vai ter aqui, ó, menos x2, passando o 2 subtraindo vai ficar 1. Então você vai ter que o x2 é igual a menos 1. Como é que a gente descobre o x? Substitui lá na primeira equação. Então eu vou ter o seguinte, ó, x1 menos 2 vezes o x2, que é menos 1, menos o x3, que é 1. Cuidado, tá, quando você for resolver isso, porque você tem que começar primeiro
resolvendo a multiplicação. Então, você vai ter aqui, ó, x1, menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Então, você vai ter aqui, ó, x1, 2 com menos 1 dá 1, positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 5 menos 1. Então, o x1 aqui vai ser igual a 4. Então, o nosso conjunto de solução aqui começa por 4, depois o x2, que é menos 1, e depois o x3, que é 1. Esse é o conjunto de solução do nosso sistema.